Olha, preciso te contar uma história que parece roteiro de novela, mas é 100% real. É sobre uma família que um dia acordou num palácio e na manhã seguinte foi colocada num navio. Sem cerimônia, sem despedida, praticamente sem nada, e nunca mais voltou. Se você acompanhou os últimos vídeos, viu como o clima estava tenso. Falamos sobre Dom Pedro II exausto e os bastidores da última festa do Império na Ilha Fiscal. E claro, vimos aquela traição amarga do Marechal Deodoro que já debatemos bastante. Mas hoje, o foco é outro. O que acontece depois que o golpe é dado? Como se apaga uma monarquia de 67 anos em apenas uma madrugada? A data que mudou tudo foi 15 de novembro de 1889. Mas antes da fuga, entenda, o Brasil de 1889 estava fervendo. A abolição da escravidão em 1888 foi o gesto mais humano da coroa. Mais ironicamente, foi o que tirou o último pilar de apoio da monarquia. Os fazendeiros se sentiram traídos e os militares, influenciados pelo positivismo, queriam o poder. Quando o 15 de novembro chegou, foi quase sem graça. Deodoro proclamou a República e Dom Pedro II, lá em Petrópolis, demorou a entender a gravidade. E aqui entra o ponto que vocês sempre comentam. Por que ele não lutou? Dom Pedro II tinha apoio, tinha legitimidade, mas ele se recusou a ver sangue brasileiro derramado, por causa de uma coroa que já pesava demais na sua cabeça. Ele aceitou a derrota em silêncio. E esse silêncio foi o começo do fim. O governo provisório não queria dar tempo para o povo reagir. O recado foi curto. A família imperial precisava ir embora. E rápido, era madrugada de 17 de novembro. Dom Pedro II, aos 63 anos e muito doente por causa da diabetes, foi escoltado até o porto. Imagina a cena: o paço imperial sob vigilância, carruagem saindo no escuro para evitar manifestações. Não teve adeus, não teve lenço acenando no cais. O embarque no navio Alagoas foi feito quase como se eles fossem criminosos fugindo. E não uma família que governou o país por décadas. Dom Pedro II, ao olhar para o rio sumindo no horizonte, teria dito que, se fosse estrangeiro, admiraria a beleza daquela terra. Mas a pessoa que mais sentiu o impacto não foi ele, foi a imperatriz Thorisa Cristina. Ela disse, ainda no cais, que estava partindo para morrer. E ela não estava brincando. Para quem é novo aqui no canal, eu tenho um vídeo inteiro dedicado à história da Thorisa Cristina, a nossa mãe dos brasileiros. Se você ainda não viu, vale muito a pena conferir depois, para entender quem era essa mulher incrível. Ela passou 45 anos no Brasil, criou raízes, coleções arqueológicas e um amor genuíno por esse povo. De repente ela foi arrancada de tudo. Eles chegaram a Lisboa no começo de dezembro. E apenas 3 semanas depois, em 28 de dezembro de 1889, Thorisa Cristina faleceu. Os médicos falaram em insuficiência cardíaca, mas a verdade é que ela morreu de dor de alma. O exílio foi o golpe final. Dom Pedro II ficou devastado. Ele escreveu no seu diário: "Nunca me senti tão só." Para piorar, ele recusou a pensão oferecida pelo novo governo brasileiro. Ele não aceitaria dinheiro de suborno de quem o expulsou. Isso significava que, a partir dali, o homem que foi dono de um império teria que viver de forma modesta em hotéis europeus. Dom Pedro II passou seus últimos 2 anos perambulando pela Europa. Portugal, França, Itália. Ele ficava em hotéis como o Bedford, em Paris. Não eram palácios, eram quartos de aluguel. Ele se transformou no Senhor Alcântara. Frequentava a academia de ciências, sentava-se entre estudantes e pedia para não ser tratado como majestade. Mas o coração dele nunca saiu do Brasil. Em 5 de dezembro de 1891, ele faleceu naquele quarto de hotel em Paris. E o detalhe mais emocionante: encontraram no seu quarto um pacote lacrado com terra do Brasil. Ele morreu com a cabeça repousada sobre o chão do país que o baniu. Somente em 1920 seus restos mortais voltariam para casa, para a Catedral de Petrópolis. Agora, precisamos falar da Princesa Isabel. Nós também já temos vídeos sobre ela aqui no canal, mostrando como ela foi uma mulher à frente do seu tempo e o peso que carregou ao assinar a Lei Áurea. A mulher que libertou milhões de pessoas foi banida e nunca mais pôde pisar no Brasil. Ela e o marido, o Conde d'Eu, se estabeleceram na França, no Castelo d'Eu, na Normandia. Enquanto o pai vagava, Isabel tentava manter viva a esperança. Ela acompanhava cada notícia do Brasil com obsessão. O movimento monarquista ainda era forte e via nela a esperança de uma restauração. Isabel viveu décadas nesse ciclo cruel do exílio. A esperança de voltar versus a realidade de ver o Brasil mudar cada vez mais sem ela. Ela
Ela era profundamente religiosa e foi na fé que encontrou forças para criar seus 3 filhos longe da terra onde deveriam ter reinado. Enquanto Isabel envelhecia na Normandia, o Brasil da República Velha se consolidava. Ela via de longe as crises, as revoltas e a política do café com leite. Muitos monarquistas escreviam para ela dizendo: "Viu, a República não é o mar de rosas que prometeram." E ela sentiu uma dor específica, a de saber que a abolição que ela assinou tinha sido deixada pela metade pelo novo governo, sem dar suporte real aos ex-escravizados. Diferente do que o roteiro anterior sugeria, o marido dela, o Conde Dijo, foi um companheiro fiel por muito mais tempo. Ele não morreu em 1908. Ele esteve ao lado dela até o fim dos dias dela na Normandia. Eles formavam uma frente de resistência silenciosa, vivendo de memórias em um castelo frio, sonhando com o sol do Rio de Janeiro. 14 de novembro de 1921. Isabel estava com 75 anos, a saúde falhando, o coração cansado de esperar. A história prega uma peça. Isabel faleceu um dia antes do aniversário de 32 anos da proclamação da República. Ela morreu na véspera da festa daqueles que a expulsaram. Ela foi enterrada na França e só voltou para o Brasil em 1953. O Conde Dijo, seu marido, morreu logo depois dela, em 1922. Curiosamente, a bordo de um navio enquanto tentava voltar ao Brasil para as celebrações do centenário da independência. Ele morreu no mar, tentando chegar à terra que lhes foi tirada. Sabe o que eu acho mais impactante? Não são os títulos, é a humanidade. Dom Pedro II e sua mala de terra. Turisa Cristina e seu coração partido. Isabel e suas décadas de espera. Existem muitas críticas que podem ser feitas à monarquia, mas não se pode negar a dignidade com que essa família enfrentou o fim. Eles não saíram atirando, não causaram uma guerra civil, saíram em silêncio para poupar o país. A Catedral de Petrópolis hoje guarda esses túmulos. Se você for lá, vai sentir um silêncio que convida à reflexão. O Brasil os esqueceu, depois os lembrou, mas a história deles está gravada em cada detalhe da nossa transição. E você, depois de saber de tudo isso, acha que o imperador fez certo em não revidar? Ou ele deveria ter lutado pela coroa? Comenta aqui embaixo, porque eu amo ler o debate de vocês e já sabe, né? Ajuda a gente a chegar nos 1000 inscritos clicando no botão aqui embaixo. Até a próxima história!